Boa noite, bem-vindos a mais uma conversa sobre direito comercial. O tema que vos trago hoje é aquilo que os meus estimados alunos conhecem como falências. Ou seja, é tentar perceber o que é que acontece quando uma empresa ou quando uma pessoa, uma vez que hoje a falência não é um instituto específico do mundo empresarial, mas dizia-vos tentar perceber o que é que acontece quando alguém não está em condições de pagar as suas dívidas. Porque, grosso modo, em uma primeira aproximação à questão, é disto que nós conversamos quando abordamos a temática das falências. Começo com duas notas iniciais. A primeira nota é que, no âmbito da unidade curricular de Direito Comercial, mais não abordamos que os prolegómenos, que uma mera filosofia da noção de falência, porquanto estas temáticas vão ser desenvolvidas no último ano na disciplina de Direito da Insolvência. O que nos dá um mote à segunda nota. Nos primeiros momentos desta conversa, usei a expressão falência, o que é um anacronismo, no sentido em que, hoje, no direito atual, e sendo esta uma opção que já tem uma meia dúzia de anos, o termo correto a empregar-se é o termo de insolvência. Uma daquelas expressões que, por razões que só o legislador poderá explicar, a doutrina nisto não dá respostas felizes, dizia-vos que insolvência é um daqueles termos que já quis dizer, nas últimas 2 décadas, 3 coisas diametralmente opostas. O que confunde, obviamente, o intérprete. Confunde o intérprete e é criar um jurisdicês que não corresponde com a linguagem social. Infelizmente, demasiadas vezes, o legislador esquece que o direito serve apenas para regular a vida em sociedade e é preciso que a sociedade compreenda aquilo que é o direito. Usarmos uma expressão técnica que nada tem a ver com a expressão que as pessoas usam na rua, com a expressão usada no mundo empresarial, apenas carrega, apenas traz para o mundo da juridicidade aquela incompreensão que tantas vezes e bem os destinatários das normas se queixam. Ponto prévio ainda, uma nota que não posso deixar, porque faço sempre que abordo esta temática. Falar de uma empresa que está insolvente, falar do empresário insolvente, não é falar de uma pessoa incompetente. Há variadíssimos exemplos de grandes empresários, pessoas dedicadas, esforçadas, que deram tudo, que deram o melhor de si em prol das suas empresas, e que, de infortúnio, as mudanças de mercado, o devir da civilização, tornaram aquela atividade anacrónica ou que tornaram aquela empresa em concreto incapaz de fazer face às suas obrigações. Dizer isto não é escamotear uma outra realidade, indesmentível também. Quem propositadamente provoca insolvências pode ganhar muito dinheiro com isso. Construíram-se fortunas à volta de insolvências dolosas. E isto o intérprete também não pode nunca esquecer. Porque, e quando estas coisas chegam ao final de um processo, quando vamos para o tribunal com um processo de insolvência, um dos aspectos fundamentais, um dos aspectos nucleares, é discernir aquela insolvência em que não é imputável ao empresário daquelas outras em que o empresário a provocou ou, quando pressentiu a sua inevitabilidade, quis desafetar património social, eufemismo para roubar para si património que ficaria na empresa para fazer face aos seus encargos, para fazer face àquelas que são as legítimas expectativas dos seus credores. O que é um processo de insolvência? O artigo 1º do Código da Insolvência, e aqui uma nota, eu não lhe consigo chamar Código da Insolvência e da Recuperação da Empresa, o CIR, porque
quando se disseca o código, nós percebemos que este é o código da insolvência. O modus operandi do processo é, não tendo a empresa capacidade para fazer face aos seus compromissos, matar a empresa, ou seja, encerrar a empresa, liquidar a empresa, ou seja, pegar naquele património, traduzi-lo em dinheiro e, com o que sobra, pagar o que for possível aos credores. Bem sei que, na última revisão, em meados deste ano, o artigo 1º volta a falar de recuperação de empresa, mas quando se analisa todo o teor do Código de Insolvência, percebemos que este desiderato é uma última ratio, é algo que acontece muito excepcionalmente. Porque, e a verdade é esta, e a verdade resulta do artigo 1º do CIR, que o processo de insolvência é um processo de execução universal do património social para satisfação dos credores. O crucial é tentar perceber o que é uma situação de insolvência. Ou seja, tentar perceber quando é que uma empresa está insolvente. Porque o Código, neste aspecto está bem construído, diz-nos que, no seu artigo 3º, que é considerada em situação de insolvência o devedor que se encontre impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas. Na insolvência, não há uma relação entre débitos e créditos. Ou seja, não se exige para que se inicie o processo de insolvência, não se exige para que haja insolvência que uma empresa tenha um passivo superior ou muito superior aos seus ativos. Antes, pelo contrário, é perfeitamente plausível que uma empresa tenha muito mais ativos do que tem passivos, mas ainda assim esteja insolvente. Permitam-me oferecer um exemplo, infelizmente, tão cruel. O caso de um hotel, por exemplo. Um empresário que tem um hotel. Que o edifício onde está o hotel e os terrenos adjacentes valem, por exemplo, 1 milhão de euros. Mas se aquela empresa tem 100 mil euros, 10%, portanto, do seu património, de dívidas, e a sua atividade é insuficiente para gerar lucros, se cada mês que passa aquela empresa está a aumentar o seu passivo, porque não consegue produzir riqueza para fazer face aos seus compromissos, então esta empresa está insolvente. Não é necessário esperarmos meia dúzia de anos para que o passivo seja depois superior ao valor do terreno e do edifício e só aí entrarmos com um processo de insolvência. Não. Desde que a empresa comprovadamente não tem capacidade para fazer face àquelas que são as suas dívidas normais e que não é um problema conjuntural, mas há aqui um problema estrutural, uma incapacidade de criar riqueza, então essa empresa está insolvente. A insolvência é a impossibilidade, quer por meios próprios, quer por acesso à banca, de fazer face às dívidas da atividade. Pelo que pode alguém ter um grande património e estar insolvente. A insolvência é um aspecto absolutamente terrível. Este é o segundo ponto. É terrível porque é terrível desde logo para o empresário. É uma sensação de fracasso. Eu não fui capaz. E muitas vezes, permitam-me que sublinhe isto, porque merece ser sublinhado, falamos de anos, de décadas. Não raras vezes de gerações de uma família que trabalhou para aquela empresa, para construir aquela empresa e que, pelas alterações de mercado, pelas estruturas empresariais, pela conjuntura, por quer que seja, por as mudanças de hábitos, aquela empresa deixa de ter capacidade para realizar aquela que é a sua causa-função, gerar lucros. Agora, sendo terrível para o empresário, ainda mais para os trabalhadores. Para os trabalhadores, porque estes perdem o seu ganha-pão. Porque estes perdem a sua capacidade de trazer dinheiro para casa no final do mês. E ensina-nos a experiência, qualquer estudo empírico nos comprova isto mesmo, que normalmente não é apenas o deixar de poder para o futuro trazer dinheiro para casa. É exatamente que, quando há uma insolvência, a regra é que os funcionários, os colaboradores, fiquem com 1, 2, 3, vários meses
de vencimentos em atraso que, na maior parte das vezes, não vão ser pagos. Insolvência é também uma tragédia para uma economia local. Eu costumo, em sala de aula, falar num exemplo que me parece feliz, me permitem o autoelogio, do que se passa com as empresas mineiras. Nós temos vilas, aldeias, mesmo cidades, que se constroem à volta de uma mina. E que quando aquela mina termina, quando vai à falência a empresa que gera aquela mina, é toda a cidade, a aldeia ou a vila que definha. Definha porque quanto maior é a empresa, e quando esta empresa deixa de laborar, não perdem o seu ganha-pão apenas os colaboradores diretos daquela empresa. É aquilo que são os empregos indiretos. São todas aquelas empresas que gravitam à volta da empresa que agora faliu e que vão ser arrastadas como uma nuvem, que vão ser arrastadas como uma onda através daquela falência. Agora, as falências, por vezes, são uma inevitabilidade. Eu falo, por vezes, na alegoria da maçã. Ou seja, da mesma forma que se eu tenho uma maçã podre dentro de um cesto de fruta, se eu não a retirar, se não extirpar aquela maçã daquele cesto, o que vai acontecer é que aquela maçã vai contaminar as outras. Passando isto para o mundo das empresas, se eu tenho uma empresa que não paga aqueles que são as suas dívidas, que não tem capacidade para continuar no mercado de forma saudável, sã, acaba por arrastar as outras, quer os seus fornecedores, quer depois os seus concorrentes, que são vítimas da concorrência desleal daquele que não paga aquelas que são as suas dívidas. Olhando para o regime legal das falências, percebemos que será o insolvente a ter de iniciar o processo. Isto é bonito na teoria, mas se me permitam uma metáfora, porque eu também sou docente de Direito da Família, pedir a um insolvente que ele tenha a lucidez para perceber que a sua empresa morreu é às vezes o mesmo sacrifício que se pede aos noivos, aos membros de um casamento, aos cônjuges, para perceber que aquele casamento já terminou. Normalmente, quem vive com a subjetividade de quem está lá dentro é a pessoa que menos capacidade tem para perceber que aquela empresa já não está em condições para continuar no mercado. Havendo um processo de insolvência, o que vamos tentar perceber, e este é o vosso desafio, é perceber quais as consequências daí decorrentes. E, nas consequências do processo de insolvência, temos que olhar para as consequências, quer para os negócios do insolvente, quer para o património, quer para a pessoa do insolvente. E este é o desafio que vos lanço. Correr o código da insolvência e procurar descortinar quais as consequências que acarreta uma insolvência. Bom estudo.